Moradores da Zona Leste e especialistas cobram a agilidade da Prefeitura no envio de projeto ao Ministério do Turismo para a implantação de parque que deve abrigar e cuidar da Lagoa do Saibro. Se o poder público não correr contra o tempo, poderá perder mais de R$243 mil. A Lagoa do Saibro é conhecida pelos ribeirão-pretanos. É ponto importante de afloramento do aquífero Guarani, mas é bastante vulnerável às intempéries. No final do ano passado, o Ministério do Turismo acenou com a possibilidade de entregar à Prefeitura pouco mais de R$243 mil. O poder público teve 8 meses para apresentar o projeto e receber o dinheiro, mas a um mês do fim do prazo inicial, nada foi feito. Eu oficiei o secretário de Obras, o secretário de Infraestrutura, dizendo que esse recurso existe, ele não é grande, são R$250 mil, porém o suficiente para fazer uma urbanização mínima aqui. O vereador explicou que desde abril, quando oficiou a Prefeitura, nada foi feito. E não foi por falta de aviso. De abril para cá, já foi tempo suficiente, eu digo abril porque foi quando eu oficiei o secretário de Obras, o secretário de Infraestrutura, ou seja, o novo governo que acabou de assumir, eu oficiei numa visita oficial que fiz ao secretário e creio que a administração já teve tempo suficiente para apresentar um projeto. O ambientalista Paulo Finotti explicou que as adaptações necessárias são fundamentais para a preservação do aquífero e que se a Prefeitura não aproveitar a oportunidade e literalmente jogar fora quase R$250 mil, mostrará falta de bom senso. Se Ribeirão Preto não aproveitar essa oportunidade, vai demonstrar fraqueza, falta de sensibilidade política e principalmente falta de bom senso. Quem vive na região garante que a implantação do parque poderia beneficiar e muito milhares de moradores, além da própria Lagoa do Saibro. Na verdade, daria a oportunidade das pessoas estarem aproveitando que hoje às vezes não aproveitam por conta de falta de acessibilidade. Não conseguem entrar no lugar porque está com mato grande ou então porque não tem um lugar para caminhar. Então, quando você cria condição para que a pessoa use o parque, ela realmente vem para cá. E além de ajudar a preservar a área, a criação de um parque por aqui poderia resolver um outro problema muito grave, os acidentes que resultam em mortes. E, infelizmente, eles não são nada raros. Seu Luiz é vizinho da lagoa e tinha por hábito alimentar os peixes. Mas no final de junho, ele tropeçou e caiu nas águas. Sobreviveu por muita sorte. Caí no primeiro degrau, caí na pedra e caí na água. Mas como eu ainda sei nadar um pouquinho, eu boiei, mas boiei virado para o contrário. Eu virei, aí peguei a pedra e subi. Se tivesse o parque já constituído, isso não teria acontecido? Não, porque se tivesse uma defensa ali ou qualquer coisa assim, lógico, eu caí porque eu tropecei, mas eu tinha defensa para me segurar já, né? Paulo Finotti, especialista quando o assunto é aquífero Guarani, se mostrou ciente das dificuldades financeiras da Prefeitura, mas explicou que apesar de o dinheiro ser insuficiente para realizar todas as melhorias, o poder público tem outras maneiras de conseguir recursos para instalar de vez toda a estrutura necessária. Mas existe um aspecto fundamental, chamado Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, que todo ano faz pleito para exatamente levantar fundos para uma série de atuações. E, infelizmente, os nossos prefeitos, de um modo geral, da região, não estão percebendo isso e não estão utilizando isso da maneira como poderiam. Davi Florim para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que os recursos estão garantidos, o projeto paisagístico do entorno da lagoa já está pronto e o Poder Público busca recursos para a execução do projeto executivo para a implantação das benfeitorias previstas ao longo do projeto. Sobre uma possível prorrogação do prazo, o Executivo não se manifestou. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois é, Pussi, precisa de agilidade para não perder essa verba tão importante para o município. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor, a Prefeitura erra ao demorar tanto para fazer um projeto e receber o dinheiro? Isso representa o que, na sua opinião? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Na verdade, representa um grande descaso, porque este Parque Guarani, que foi criado justamente para proteger uma zona importantíssima de recarga do aquífero Guarani, ele foi criado em 2006 e até hoje o poder público local não implantou o parque. Este recurso é algo recente, vem do final da gestão passada
E essa quantia, na verdade, não há necessidade de um projeto complexo para que ela seja liberada para o município de Ribeirão Preto. Apenas o órgão quer uma justificativa da forma que esse dinheiro vai ser gasto. Então, um simples projeto feito rapidamente é suficiente para a liberação da verba. Protelar por mais 6 meses o envio do projeto pode custar caro para a Zona Leste, doutor? Vem custando caro há muito tempo, porque essa área muito importante para o município, para a recarga do aquífero Guarani, ela não é protegida corretamente. É óbvio que a natureza, o meio ambiente, ele demora para reagir em razão das agressões que são cometidas contra ele. Mas, sem sombra de dúvida, o quanto antes se implanta, menor o risco de dano a esse manancial. A Prefeitura também poderia buscar recursos complementares no Comitê da Bacia do Rio Pardo, por exemplo? Sim, a gente vê sempre o poder público justificando não ter feito isso ou não ter feito aquilo com falta de verba, que é o caso inclusive agora. Mas na verdade existe verba. O que não existe é uma ação correta, uma política eficiente para fazer as coisas. O Comitê de Bacia do Rio Pardo, ele recebe uma parte dos royalties que as concessionárias de energia pagam e ali ele destina conforme os projetos que são apresentados. Ou seja, este projeto específico para o gasto da criação do Parque Guarani, ele poderia ter sido apresentado lá no Comitê de Bacia do Rio Pardo, já contemplado e já teria recurso para fazer o projeto. Os vereadores estão certos em pressionar a Prefeitura? Não somente estão certos os vereadores, como a comunidade local, como eles estão fazendo o que é obrigado a eles fazer por lei. É a função do vereador fiscalizar a ação, a forma que o executivo governa o município. Infelizmente, neste caso aqui pontual, os munícipes ali, eles dizem que tentaram tudo dentro da própria prefeitura, da administração local, para que esse projeto fosse feito e apenas quando denunciaram aos vereadores é que efetivamente a municipalidade tomou uma medida em prol de resolver o problema da vinda da verba. Então os vereadores não somente estão corretos, como eles estão fazendo aquilo que deve ser feito conforme o mandato que foi outorgado a eles pela população. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Até já, Rafael.